Bem, pessoal, então iniciamos a gravação para os colegas que não puderam estar presentes nesse momento. Eu inicio me apresentando para aqueles que eu não conheço, muito embora muitos outros aqui me são familiares, pela oportunidade que a gente teve no terceiro semestre de compartilhar algumas aulas lá em práticas de negociação com a professora Cris. Meu nome é Juarez Fernandes, eu sou advogado, atualmente sou mestrando em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria também. Eu sou egresso da instituição, me formei em 2015 aqui, e também eu me lembro que à época, lá no terceiro semestre de vocês, eu ainda era concluinte da pós-graduação e concluinte do Programa de Formação de Professores da Federal, que é uma graduação voltada à docência. Esses dois cursos já concluí, então hoje eu sou especialista em Justiça Restaurativa também, e sou licenciado em Direito, porque a graduação de formação de professores, ela é feita por apostilamento, é uma graduação que exige uma graduação prévia. Então, basicamente, eu trago essas formações iniciais, como de praxe, mas é o menos importante. O importante é o formato que eu vou utilizar para expor as informações para vocês, para que ao final desse semestre a gente possa saber que foi uma matéria proveitosa e que mesmo com a situação de distanciamento social a gente consiga tirar um proveito. Eu trago inicialmente algo que eu venho refletindo bastante, que diz respeito à corresponsabilidade. O ensino à distância, ela fez com que a responsabilidade batesse na porta de todo mundo, não só dos professores, como da própria instituição, enquanto coordenação, enquanto organização, enquanto empresa, mas também dos alunos. Falo porque sou aluno hoje, e fui a minha vida inteira. Nunca parei de estudar desde quando me formei, inclusive. Então, eu sei que, muitas vezes, a gente tem menos energia do que em outros momentos. O importante é que a gente mantenha uma linearidade. Se em um determinado momento a gente não conseguir assistir a aula, não vai ter um problema, desde que depois, no momento adequado, vocês consigam, com calma, descansados, assistir a essa aula. Gosto de trazer também algumas experiências, então, para que vocês se sintam à vontade, eu vou ser sempre muito compreensivo com vocês, e o que não significa que eu não vou exigir de vocês. Eu falo compreensivo porque eu fiz a minha faculdade inteira trabalhando, sei o que é estar cansado na frente de um professor, eu só não sei como é que é estar cansado trabalhando, assistindo uma aula, que é o que vocês estão fazendo hoje. Eu sei que muitos de vocês trabalham, muita gente escuta a aula no trabalho, ou daqui a um pouco assiste gravada num outro momento, quando está cansado. Eu vou entender vocês, mas eu só quero dizer para vocês que eu estou aqui à disposição, pelo WhatsApp, e-mail, Moodle e nas aulas ao vivo, para que a gente possa tirar um proveito dessa disciplina. Inicialmente, eu trago aqui o panorama inicial, e eu ainda não disponibilizei todas as informações lá no plano de ensino. Eu estava aguardando as informações referente ao salão de extensão da FADISMA, que pega numa quinta-feira. Eu estou pensando em adequar alguma atividade vinculada a ela, mas até o fim dessa semana todo o plano vai estar fechado para vocês lá com o cronograma de aula. Mas as nossas aulas basicamente serão uma semana, sim, nós teremos uma aula ao vivo, com vídeos de acompanhamento, textos de acompanhamento, diversas atividades que eu vou tentar fazer com que sejam sempre objetivas, leves, mas que vocês consigam tirar proveito no que diz respeito à matéria. E na outra semana não vai ter aula ao vivo, mas vai ter aula. Eu vou gravar uma aula para aquele momento, para que vocês assistam. Eu vou disponibilizar ou via YouTube ou via link do Meet, como vocês estão acostumados, tá? Também adianto, seja para vocês que estão aqui hoje, seja para os que assistirão da aula gravada, lá no Moodle, no tópico dessa aula, já consta dois links extremamente importantes. Um deles é o do grupo do WhatsApp, que lá eu vou reforçar as informações que eu trouxeram no Moodle, então é fundamental que todos vocês participem, e posso dizer para vocês, já estou com a lista de todas as pessoas, nós temos 33 inscritos na disciplina, tá? E hoje presente nós temos 16, então aproximadamente 50% da turma está aqui hoje. Eu vou contatar os demais encaminhando o link, vou ter um contato bem próximo com vocês. A minha experiência enquanto tutor no primeiro semestre me mostrou que é importante o professor estar próximo, então até já peço escusas adiantadas aí se parecer um pouco invasivo, mas é porque eu vou buscar vocês, vou cumprir esse meu papel de buscar vocês para que aprendam e participem das aulas, tá? Obviamente vou tentar fazer isso de uma maneira mais leve possível, sem cobrança, porque eu sei que cada um vai ter seu time, mas a gente também não pode criar a expectativa de que no final do semestre a gente vai olhar as aulas que ficaram acumuladas, então é extremamente importante que vocês se organizem
para, dentro da semana, concluir as atividades que foram destinadas. Não só para a minha disciplina, mas para qualquer disciplina. Se vocês deixarem virar o domingo lá e não concluir as atividades da semana anterior, provavelmente vocês não vão conseguir acumular a atividade da semana anterior com o que está por vir. E daí vira uma bola de neve. Alguns de vocês podem ter percebido isso, e eu percebi em diversas turmas, como é fácil a gente acumular matéria, assistir depois e não assistir. Então, da maneira que der, tentem assistir, tentem participar das atividades dentro da semana, para que vocês não deixem acumular matéria. Estamos no início e temos tudo para começar com o pé direito. Em relação às atividades avaliativas, inicialmente a proposta é de que as provas formais tenham a validade de 2 pontos, que se deem por questões objetivas e discursivas, via Moodle. Na data anterior, na semana anterior à disciplina, eu estou pensando ainda, estou refletindo sobre a possibilidade da realização de uma avaliação oral, valendo 1 ponto, onde nós vamos poder retomar a matéria. Então, ela vai ter um condão de revisão, mas ela também vai ser avaliativa, porque vai exigir de vocês respostas orais dentro do Meet. Como vocês sabem, é uma obrigatoriedade da instituição e a avaliação oral tem que estar inserida em algum local. Me pareceu razoável inserir ela de uma maneira que vocês também possam tirar proveito para a revisão, já que na semana anterior seria fundamental que vocês já tenham adiantado esse estudo para que na semana da prova não fique nada acumulado. Dentro do Moodle lá, além do grupo de WhatsApp, tem o formulário, que eu já estava falando antes de gravar. O formulário é o local onde vocês poderão responder quantas vezes quiserem. Então, se vocês lembrarem de mais alguma coisa, preencham lá. Eu verifico diariamente, passarei a verificar diariamente o preenchimento. Nós já estamos hoje com 20 respostas, todas elas muito ricas, e é a partir daquelas respostas que eu vou basear a metodologia de ensino. Então, a partir dali eu vou conseguir visualizar o que vocês gostaram, o que deu certo, o que não deu certo, em outras experiências também, e aplicar aqui de uma maneira mais adequada ao perfil de vocês. Eu vou também lançar uma lista de bibliografia, tá? Mas eu queria trazer inicialmente uma indicação para vocês, que é o Manual de Direito Processual do Trabalho, do Mauro Schiavi. Esse é o meu livro de cabeceira, digamos assim, referente à matéria. Esse que eu trouxe para vocês é a 16ª edição, que é a última. Ela, obviamente, já insere a reforma trabalhista. É uma edição bastante recente, de 2019. E eu indico essa para vocês. Desculpa, 2019 não, fevereiro. Oi. Esse livro está disponível na minha biblioteca? Eu imagino que ele esteja, mas não na 16ª edição, ela foi lançada em fevereiro desse ano. Mas houve poucas modificações, tá? De todo modo, eu vou, havendo necessidade de uma complementação, ele é um livro bem grande, por isso que eu indico ele sempre, naquela ideia de que é importante ter um livro de cada matéria, que trata a matéria como um todo, daqui a pouco vocês já vão estar escrevendo TCC, estão estudando para a OAB e tal. Esse livro é um livro que inicia e conclui o processo de trabalho sem nada, não precisa de nenhum livro complementar a ele. Todos os livros que eu tenho de direito do trabalho, esse aqui complementou os outros. Então, é um livro extremamente completo. Ele tem 1.600 páginas, é um absurdo que tem. E eu vou confirmar isso também, Vitória, para saber se existe esse livro lá. Mas eu vou fazer essas indicações para vocês e vejo o que eu consigo em PDF também, para vocês terem, tá? De todo modo, esse é um livro bastante atual, a escrita atual, e eu sentindo necessidade, se eu não conseguir expor via vídeo ou via material resumido para vocês algo de algum ponto da matéria, eu me comprometo com vocês já previamente a digitalizar as páginas do capítulo ali e disponibilizo um PDF para vocês, para facilitar o estudo e vocês não precisarem gastar comprando esse livro. Mas para quem tem essa ideia de eventualmente adquirir livros e construir a sua própria biblioteca, esse é um livro bem indicado. Tá? Como eu havia dito, então, as nossas aulas vamos intercalar, vai ter aula ao vivo semana sim, semana não, mas terão vídeos todas as semanas. Já queria reforçar para aqueles que não fizeram ainda, de preencher o nome no chat, porque o chat ele vai ficar registrado numa espécie de presença, tá? Mas, professor, não estão cobrando presença? Não estão cobrando. É um formato que eu tenho de avaliar a participação de vocês. E eu vou rapidamente aqui mostrar para vocês algo
que eu não sei se algum professor já mostrou, mas eu vou compartilhar a minha tela para vocês visualizarem como é que é o ambiente do professor e do tutor. Vocês estão vendo a minha tela? Antes de eu passar ali, só me deem um ok, por favor, no chat. Ok. Aqui, ó, é o ambiente da disciplina, tá? O Moodle, como vocês conhecem. Direito processual do trabalho, o meu login é como professor, né? Quando eu vou aqui no lado, isso aqui vocês não têm, eu vou em relatórios, vou em conclusão das atividades, eu consigo saber os cliques de vocês, de cada item que eu coloco. Então, aqui é o plano da aula, que é o link da aula via Meet, o formulário de apresentação, o link para acesso do grupo de WhatsApp. Então, eu sei cada pessoa que acessou, tá? Uma a uma. Então, eu estou mostrando isso para vocês porque eu vou conseguir visualizar quais são os alunos que acessaram a aula ao vivo e os que clicaram no link da aula gravada. E daí eu vou conseguir ver quem acessou e quem não acessou. Eu vou tentar buscar e incentivar que vocês assistam, até porque as aulas eu vou tentar fazer com que elas sejam bastante didáticas e objetivas para que não seja penoso para vocês. Eu, particularmente, não gosto de aulas muito longas, eu já vi que cada metodologia é uma metodologia, tem aulas extremamente proveitosas de 2 horas e meia, não é o meu caso. Eu vou tentar concentrar a minha aula sempre dentro de 1 hora. E com isso eu vou também explorar meu poder de síntese, que não é muito grande, mas a partir daí que eu vou tentar sintetizar a matéria para vocês de uma maneira que fique leve. E até adiantando em relação à aula, eu dividi ela em 2 blocos hoje. Esse primeiro bloco é esse de apresentação geral. Eu já vou passar a palavra para vocês, porque eu quero algumas informações também. Então, se preparem aí para falar. Se alguém tem problema no microfone, pode escrever no chat, mas dê preferência para fala. O segundo bloco vai ser um panorama geral já da disciplina, e daí, quando eu for lançar essa atividade no Moodle, eu já vou apresentar ali até a partir de tantos minutos que está disponível a matéria em si. Então, daqui a pouco o aluno, ou até vocês, que queiram reprisar a matéria, a parte escrita, a parte do conteúdo em si, para poder pular essa parte introdutória, assim como poderão reprisar aí o que eu estou dizendo nesse momento, em qualquer momento do semestre. Bem, passando então a palavra para vocês, eu queria que vocês abrissem o áudio e falassem o nome de vocês, idade, de qual cidade vem, e se já teve alguma experiência profissional com o direito do trabalho ou processo do trabalho, ou se possui afinidade ou não possui afinidade com o direito do trabalho. Eu vejo o direito do trabalho assim como o direito penal, ou ama ou odeia, basicamente. Eu vou levar como base aqui a própria listagem do Meet, então eu vou passar a palavra para Cecília Martins Machado. Não precisa falar o nome, né? Tem um nome aqui. Pode só falar a tua cidade, a tua idade, se trabalhou já com direito do trabalho e se tem afinidade com a matéria. Oi, eu tenho 21 anos, sou natural de Lavras do Sul, e eu gostava da matéria, não tenho tanta afinidade hoje em dia, mas vamos ver se isso muda durante o semestre. Tá certo, muito obrigado, Cecília. Vou passar a palavra, então, para a Daiane Henrique. Oi, então, eu nunca gostei de direito do trabalho, não tenho afinidade nenhuma, e eu sou de Rosário do Sul e tenho 20 anos. Muito obrigado, Daiane. Vou passar a palavra para o Douglas. Douglas, acho que a gente não está te ouvindo. Ok, vamos aguardar. Vitória? Ah, tá. Vitória, não esqueci de tia, que eu estou levando a minha lista aqui. Daí tu é a última, na verdade. Depois a Victoria Miller.
Douglas, enquanto tu organiza o teu microfone, eu vou tocando para a gente otimizar o nosso tempo. Emily Pereira. Oi, tá me ouvindo? Sim. Eu tenho 20 anos e tenho um pouco de afinidade por eu já ter trabalhado, então a matéria que foi tendo no direito do trabalho, eu consegui tendo um link assim com o que eu estava vivenciando, né? Então foi até uma experiência legal de ver o que eu estava vivenciando ter ali na teoria também. Ótimo, muito obrigado, Emily. Agora, Henrique Camaro. Oi, tudo bem? Eu tô no 6º semestre e não gostava muito do direito do trabalho nos semestres passados. E não tenho muita. Nunca vivenciei nada também. Tá certo, obrigado, Henrique. Ingrid Lacerda. Oi, eu tô no 6º semestre. Gostava de direito do trabalho, agora eu não gosto mais. E não tive nenhuma experiência nessa área. Tá certo. Isso aí, que bom que vocês estão sendo honestos. Eu também não gostava quando eu era aluno. Vamos lá, Cauane. Bom dia, eu tenho 25 anos, sou natural mesmo de Santa Maria. Eu gostava da matéria, tinha certa afinidade, mas ainda não tive nenhuma experiência profissional quanto à matéria de direito de trabalho. Perfeito, muito obrigado, Cauane. Liara. Oi, tá escutando? Sim. Eu tenho 19 anos. Direito, gosto até do direito do trabalho, não acho nada. Eu odeio o penal, mas direito do trabalho até vai. E é isso. Então, tá, muito obrigado. Podendo, indiquem também qual é a cidade de vocês. Luiz Felipe Bueno Rosa. Bom dia. Tenho 24 anos, sou estudante regular 6º semestre também. Não tenho preferência tanto em direito do trabalho, mas já vivenciei profissionalmente. Minha preferência é direito penal. É isso. Show de bola, obrigado. Luísa Londero. Eu sou de São Pedro do Sul e não curto muito a matéria. Show de bola. Luísa Londero, depois vem Magda Bauerman. Magda, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sou a Magda Bauerman, eu estou no 6º, no 8º, estou me formando ano que vem, se Deus quiser. Eu gosto de direito do trabalho, até mesmo pela minha atividade. Eu sou empresária, tenho 45 anos, sou pedagoga também, não tem nada a ver com a área, mas ajudou bastante em conhecimento, e tenho certeza que vai ser bem aproveitado, porque para nós, dentro do ramo de comércio, trabalhamos com pessoas, funcionários, vai ser bem interessante. Com certeza, muito obrigado, Magda. Pedro Henrique Stradiotti. Bom dia. Bom dia, tudo bem? É Stradioto, professor. Stradioto. Sabe o que é? Eu estava torcendo que fosse só Stradiotti, porque completou o espaço e deu reticências aqui. Mas tá bem. Bom, eu tenho 20 anos, sou natural de Santa Maria. Nunca vivenciei nada a respeito do direito do trabalho, a não ser estudar, e eu tenho um pouco de dificuldade com a matéria, mas eu gosto até, acho interessante. Muito obrigado.
Schumacher. Thomas. Oi, bom dia. Bom dia. Eu tenho 19 anos, sou de Dona Francisca. Eu nunca trabalhei com direito de trabalho, só com a parte civil. E eu gosto da matéria de direito de trabalho. Isso aí. Ótimo, muito obrigado. Victor Grassi. Bom dia, Bom dia. eu sou natural de Quaraí, não gosto da matéria de direito do trabalho, não tenho afinidade nenhuma e, por enquanto, não tive nenhuma relação de trabalho com a matéria, apenas com a civil. Ótimo, muito obrigado. Victoria Miller. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu sou de Agudo, tenho 20 anos, e assim, eu não tenho muita afinidade com direito do trabalho, mas eu acho interessante, só não. Acho que é isso, né? Isso aí. Muito obrigado. E agora, Vitória Cariolato. Oi, Oi. então eu sou natural de Itaqui e não gosto nem um pouquinho de direito do trabalho, não tenho afinidade e não tive nenhuma experiência na área. Tá certo. Tá. Bem, pessoal, passado esse momento, digamos que eu falo... Ah, desculpa, eu já ia esquecer do Douglas, que deu um probleminha no áudio lá. Consegue falar, Douglas? O teu microfone, para mim, aparece que está liberado, mas não oscila a voz. Não sei se tu está tentando aí. Se tu preferir, pode mandar no chat também, Douglas, não tem problema. Se deu algum probleminha aí, não tem galho. Bem, fechamos assim então, o Douglas ele conclui ali lançando no chat e a gente já faz a leitura daí. Pessoal, esse fechamento então desse primeiro bloco da aula é que a gente pudesse ter uma perspectiva de como vai ser a disciplina. Eu sei que o mundo dos professores é bastante diverso, tem professores completamente diferentes uns dos outros, e certamente eu chego aqui com mais uma proposta que vai ser diferente e vai trazer como base as minhas vivências, os meus estudos e as experiências que eu tive, em especial as que eu vivenciei enquanto como tutor no semestre passado. Então, vou tentar direcionar vocês da melhor forma possível, tá? O segundo bloco, a gente já entra na matéria em si. Eu fiz um apanhado geral, porque, olha, sou de São Chico, até que curto direito de trabalho, beleza. Eu trago essa percepção justamente porque é o seguinte, normalmente a gente não gosta daquilo que a gente não conhece, né? Eu, direito de trabalho, também tive bastante dificuldade ao longo da minha faculdade, e nunca foi uma disciplina que eu amasse. Até que eu precisei trabalhar, por exemplo, com o CLT, até que eu precisei abrir um CNPJ, até que eu precisei contratar alguém, e inclusive até o momento em que eu comecei a advogar na área e dar aula na área. Então, basicamente, quanto mais conhecimento a gente se apropria, mais a gente desmistifica aquilo e se torna mais palpável. Eu vou tentar trazer para vocês de uma maneira bastante leve, muito embora seja muita matéria. Eu vou tentar condensar essa matéria de uma maneira objetiva e que vocês recebam, dentro da nossa carga horária, as informações mais pertinentes para vocês. E qual é a minha percepção em questão de grau de pertinência? Existem dois pontos importantes que eu digo para vocês se dedicarem a essa disciplina. Primeiro, qual é a importância de eu saber processo de trabalho e direito de trabalho? Eu pontuo dois pontos. Primeiro, a vida de vocês. A vida inteira de vocês vão trabalhar, seja de um jeito ou de outro. Então, saber qual regime que rege, o que pode, o que não pode, é fundamental.
é algo que vai certamente resguardar que vocês não tenham direitos violados e que não permitam que familiares e amigos de vocês tenham direitos violados dentro do ambiente de trabalho, tá? E o segundo ponto, extremamente importante, tenho certeza que muitos de vocês já estão pensando nisso, é em relação ao OAB. Direito do trabalho e processo do trabalho somam juntos, se eu não me engano, 11 questões dentro da prova de 80. Isso significa que se vocês dominam o direito do trabalho e dessas 11 questões fazem 10, por exemplo, as outras 79 questões, vocês precisam acertar somente 30. Então, vocês pegando uma disciplina que tenha um número de questões grande, como o direito do trabalho e o processo do trabalho, vocês precisam, certamente se torna mais fácil de vencer as outras disciplinas, que daqui a pouco vocês têm mais dificuldade e é mais difícil de manter o estudo. Por exemplo, direito internacional privado, filosofia, algumas disciplinas que têm menos questões e vocês acabam, não vou dedicar meu tempo ali para 2 questões, para 3 questões. O que eu quero dizer é que direito do trabalho e processo de trabalho vale a pena estudar por esse aspecto também, tá? Em relação à matéria em si, eu quero dizer para vocês que no formato que eu vou apresentar a aula, seria importante que vocês estivessem com o caderno em mãos. Eu anotei isso para falar para vocês e comecei a me lembrar dos memes que a gente vê, né? Com o pessoal assistindo a aula, tomando café da manhã e tal, e o professor diz que vocês estão com o caderno na mão, mas na verdade a pessoa está com um sanduíche. Mas eu estou trazendo isso para vocês pelo seguinte: nessa primeira aula, como eu estou apresentando essa necessidade, eu vou resumir a aula que eu tenho para vocês, escrita, num resuminho bem didático, e vou lançar lá no quadro da disciplina, Então, vocês podem fazer as anotações de vocês, mas eu também vou apresentar um resumo exclusivamente dessa matéria. Mas a minha orientação é que nas próximas aulas vocês anotem isso. Abram o Word ou no próprio caderno, mas vai ser importante porque no momento que eu for construir as avaliações, eu vou levar em consideração cada aula. Então, basicamente, eu vou tentar tirar 1 ou 2 questões de cada aula, para que uma pessoa não seja beneficiada só porque assistiu uma aula e 50% da prova foi de uma aula. Eu vou tentar deixar o mais distribuído possível, então é importante que vocês se apropriem gradualmente em relação a essas matérias que foram apresentar. Bem, em relação ao direito do trabalho, vale inicialmente mencionar o processo do trabalho, vale mencionar que para o processo trabalhista existir, ele precisa existir mediante uma provocação. E a provocação se dá através de uma reclamatória trabalhista. Reclamatória trabalhista, RT, vocês vão ver escritas em diversos materiais e vão anotar no seu caderno em diversos materiais. Então, antes do ajuizamento, no momento em que a pessoa percebe que houve uma violação de direito, ela vai ter que procurar a Justiça do Trabalho e propor uma reclamatória trabalhista, tá? O que eu quero inicialmente tratar, e não se preocupem porque eu vou tentar fazer um panorama de diversos pontos que a gente vai demorar tempo para discorrer sobre todo ele, mas eu vou trazer algumas coisas que são importantes. E também eu não posso ser muito brando nesse início, porque o processo de trabalho ele já exige conhecimento de trabalho 1 e 2. Então, também já vou dizer para vocês ficarem à vontade para depois me sugerir no privado, dizer, professor, sobre competência que eu vou falar agora. Eu não me lembro muito bem, não peguei em direito do trabalho, podia retomar um ponto sobre competência, eu gravo um vídeo só para aquilo, tá? Para que a gente consiga ir retomando matérias que vocês viram, e bem ou mal, o trabalho 1 já vai fazer 1 ano que vocês tiveram, então é natural que a gente esqueça alguma coisa, fiquem absolutamente tranquilos para me sugerir que eu retome algumas matérias que estão lá do direito do trabalho. Em relação à competência, vale lembrar que a Justiça do Trabalho ela tem 2 tipos de competência, é a competência territorial e a competência material. A competência territorial ela é regida pelo artigo 651 do TRT, e basicamente ela traz que a regra do ajuizamento da reclamatória trabalhista é o local da prestação de serviços. Ou seja, se eu trabalho em Santa Maria e eu vou propor uma reclamatória trabalhista contra o meu empregador, eu tenho que propor perante a Justiça do Trabalho de Santa Maria. Existem exceções, as exceções são bem objetivas, que é se a pessoa é viajante, é volante, não trabalha no local fixo, o ajuizamento deve se dar na sede ou filial a qual nós estamos submetidos, e na ausência de uma sede ou filial, eu posso propor na minha residência, tá?
Então, a competência territorial, basicamente, trata do local do ajuizamento. O segundo, que é a competência material, é sobre a matéria que a gente submete à Justiça do Trabalho. O artigo que rege é o 114 da CLT. E basicamente, ela lança todas as matérias que são exclusivas de direito do trabalho. Isso também está regulado pela emenda constitucional 45 de 2004, que regulou que compete à Justiça do Trabalho julgar todas as relações que circundam as relações de trabalho. A própria, só de vocês terem anotado a EC 45/2004, ali fala sobre essa competência material. O que é interessante de convergir sobre as competências territorial e material? A competência territorial é uma competência relativa, e a competência material, ela é absoluta. O que isso muda, na verdade? A competência territorial ela sendo relativa, significa que, no momento em que, se eu ajuizo uma ação fora do local da sede do meu trabalho, e ele não está inserido dentro dessas exceções que eu falei, que essa pessoa é viajante, tem uma sede filial fora, ou sequer é o meu endereço, cabe uma exceção de incompetência. E daí eu já estou avançando bastante na matéria, mas eu quero que vocês visualizem o passo a passo, é bem objetivo. Para entrar com uma reclamatória trabalhista, eu preciso pensar, eu preciso observar qual é a competência, eu entro aonde e qual é a matéria. Então, de aonde tem que ser a sede do trabalho. Se não tem a sede, se eu não trabalho no local, é a sede que eu estou vinculado. Se não tem, a cidade do meu domicílio. E se alguém entra com uma ação errada e não observa isso, o cabimento processual é a exceção de incompetência, está regido pelo artigo 801 da CLT. Já a competência material, ela é absoluta, tá? O que significa? Significa que ela é considerada matéria de ordem pública, e se porventura for visualizado que a ação não é competente pelo seu mérito, ela cabe dentro da contestação uma preliminar de mérito. Daí tu pensa, mas agora eu já me atrapalhei, eu estava aqui falando sobre qual cidade eu moro, já estou falando de preliminar de mérito. Isso estará no material que você vai publicar? Sim, tudo isso é o que eu for falar, eu vou colocar num material bem resumido e esquematizado para vocês, tá? Estou pensando até em desenhar isso e mando uma foto, mas é bem, não se apavore, tá? Eu vou falar bastante termos aqui, mas vocês vão conseguir ver num esquema que eu vou lançar para vocês. Então, dentro de competência territorial material, e a material ela é absoluta. Como ela é absoluta, se trata como preliminar de mérito. Daí eu digo para vocês, para mim falar preliminar de mérito é algo simples, porque eu trabalho com isso diariamente. A preliminar de mérito é o primeiro capítulo da petição inicial, digamos assim, ou melhor, da contestação. É quando tu, antes de rebater o mérito da questão, tu diz, olha, eu nem deveria estar discutindo isso com vocês, porque isso aqui não é matéria desse juizado, entende? É basicamente o seguinte, eu tenho uma empresa e fui acionado judicialmente. E o que aconteceu na empresa é uma matéria indenizatória, civil, não tem nada a ver com trabalhista. Houve alguma coisa dentro da empresa e, de fato, eu tenho que pagar uma indenização para o meu funcionário, mas não tem a ver com a relação trabalhista. E ele propõe a Justiça do Trabalho porque ele é meu empregado. Mesmo ele tendo razão na ação, por ele ter entrado errado, eu vou lá alegar uma preliminar de mérito. Eu não deveria estar discutindo isso aqui. Significa que o juiz, acolhendo a preliminar de mérito, ele sequer vai julgar o fato. E daí a pessoa vai ter que entrar com uma ação lá na civil, por exemplo, tá? A reclamatória trabalho. Então, vencendo a competência, são essas duas, mas digo para vocês, não se preocupem, eu vou lançar isso para vocês depois, resumidamente. A reclamatória trabalhista, ela pode ser escrita ou verbal. Qual é o ponto interessante da escrita ou verbal? Que é uma outra coisa que é extremamente interessante e muita gente não fala. Para entrar com uma reclamatória trabalhista, vocês não precisam de advogado. Vocês podem chegar lá sozinhos e fazer a reclamatória trabalhista de vocês sem advogado nenhum. No formato verbal, quando vocês chegam na Justiça do Trabalho e oralmente expõem para o servidor qual é o direito violado e o que vocês querem para reparar esse direito, o servidor ele vai reduzir a termo o pedido e o reclamante ele vai ter até 5 dias para retornar até a Justiça do Trabalho para redução a termo, onde ele vai conferir a escrita, tá? O que acontece se ele não volta assim, em 5 dias?
acontece o que nós chamamos de perempção. A perempção está lá no artigo 731 da CLT, e ele trata basicamente uma espécie de penalidade para o reclamante que não observa o regramento legal, ou quando ele não retorna. Isso acontece também quando, depois do ajuizamento da ação, ele reduz a termo e tudo mais, lá na audiência inicial ele não comparece. Se ele não comparece, também ocorre a perempção. E a consequência, basicamente, é a proibição de ajuizar novas reclamações trabalhistas pelo prazo de 6 meses. Então, existe essa penalidade. E a consequência, por óbvio, é o arquivamento da ação, né? Dentro de uma reclamatória trabalhista também tem um artigo que é o 840 da CLT, que ele trata de como é que devem ser os pedidos. Os pedidos é algo bem simples de lembrar, porque é o que se espera de qualquer ação, na verdade. Os pedidos, eles têm que ser quantificados, né? Precisa ter uma liquidação de valores, que é o que a gente chama, e ele precisa ser certo e determinado. Então, a gente precisa saber o que aconteceu e o quanto a gente quer por aquilo. Não tem, digamos, a possibilidade de tu lançar lá, eu sofri um assédio moral dentro da empresa e eu quero uma indenização por isso, e o valor a ser decidido por este juízo. Isso não poderia. Eu preciso indicar se eu quero 5 mil, se eu quero 10 mil, por aquele fato que aconteceu. Quando um reclamante, né, o empregado, não comparece numa audiência inicial, e a gente sabe que a consequência disso é a perempção, antes de ser decretada a perempção, ele vai ter 15 dias para justificar a sua ausência. Esses 15 dias, basicamente, ele vai ter a possibilidade que o empregado tem de justificar com um motivo justo e legal o porquê que ele não esteve lá presente, porque do contrário ele vai ser condenado a isso, e daí entra num ponto extremamente interessante e atual. A ausência dele não vai gerar somente os efeitos da perempção, 6 meses sem poder ajuizar a ação e o arquivamento da ação. Ele vai ser condenado ao pagamento de custas e honorários do advogado, mesmo que assistido pela justiça gratuita. Isso é algo que veio com a reforma trabalhista e mexeu bastante com o mercado. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, ela tem essa percepção, não vou fazer um julgamento de mérito, mas muita gente fala de que qualquer pessoa entra, se não der certo, ok, porque não tem sucumbência. Hoje não. Hoje, os pedidos em excesso, eles são os autores, os reclamantes poderão ser condenados em sucumbência, e, nesse caso, não comparecimento também, custas processuais e honorários do advogado. Bem, então, no momento em que existe, então, a efetiva distribuição da reclamatória trabalhista, o artigo 841, ele trata sobre uma obrigação que o servidor tem de, até 48 horas, expedir uma notificação que vai indicar a existência da audiência inicial que vai existir, tá? O formato de como deve ser essa audiência, essa notificação, na verdade, de audiência, está regulada por uma súmula do TST, que é a súmula 16. Reforço mais uma vez, não se preocupem em anotar. Eu só estou trazendo isso para vocês, porque o passo a passo, a linha do tempo da Justiça do Processo do Trabalho, ele é sempre regulado. Sempre tem alguma súmula, algum artigo, alguma coisa. Então, é bem fácil de, um pouco, fazer uma linha do tempo só com artigo, emenda constitucional e súmula. Porque tu indo nas súmulas e emendas constitucionais, tu vai saber o passo a passo. E eu vou apresentar isso de uma maneira resumida para vocês. Em relação à audiência, então, no momento que ela ocorrer, a audiência ela poderá ser una, onde a audiência conciliatória e a instrutória ocorrem no mesmo momento, ou ela pode ser bipartida, onde vai ter a audiência inicial e a audiência de instrução. São essas duas possibilidades. A regra é que seja bipartida, tá? Quem tem a inicial, retorne os autos, eles voltem a andar, e depois exista a audiência de instrução, onde vai ser colhidas as provas. Dentro da audiência inicial, considerando essa perspectiva das audiências bipartidas, vale lembrar, retomar quais são as consequências. Se o reclamante não comparece, se arquiva e é condenado a custas e honorários. Mas ele tem 15 dias para justificar, com motivo justo e legal, o seu não comparecimento e ficar isento disso se a ação retomar. Se não comparece a empresa, o reclamado, a consequência é a revelia e confissão ficta, tá?
E daí, nesse ponto, tem um ponto interessante, que diverge bastante com o direito civil, então por isso eu estou trazendo para vocês. Tem o artigo 844, parágrafo 5º da CLT, que ele trata sobre a presença do advogado dentro de uma audiência inicial, onde o reclamado não está presente. Então, observem a cena. Vocês aí são advogados de uma empresa. Vou pegar uma pessoa aqui, digamos que a Ingrid Lacerda é advogada da empresa ABC Construções. A Ingrid, ela foi acionada para se defender de uma reclamatória trabalhista de um funcionário que entrou pelo acidente de trabalho. Na audiência, devidamente intimada para o ato, ela informa o cliente dela e diz assim, ó, nossa audiência vai ser na quinta-feira às 14h, esteja lá 13h. Muito embora a gente saiba que na Justiça do Trabalho, em especial em Santa Maria, existe a tradição da demora, né? Se tem uma audiência a 13h, te prepara para ficar a tarde inteira lá. Então, digamos que a Ingrid, ela avisa o cliente diz, não, fica tranquilo, estarei lá. Só que o empresário que ela representa, ele não está muito afim de ir, ele sabe que ele errou, ele não quis pagar mesmo, deu uma baita crise, cara, eu não quero nem enxergar um juiz para dizer o que eu fiz, porque eu sei que foi errado. Daí ele pensa na cabeça dele, eu não vou ir, mas também nem vou avisar a Ingrid, ela que se vire, ela é minha advogada, estou pagando para ela. E daí chega lá a Ingrid e fala, olha, eu estou aqui representando, está aqui a minha procuração. E daí ele vai olhar a procuração e vai dizer, não, ok, vou registrar a tua presença. Mas a presença do advogado não vai eximir os efeitos da revelia e confissão ficta do cliente. Então, mesmo que o advogado esteja presente, o efeito de revelia e confissão, ele vai permanecer. Nesse ato, daí, é o que fala o artigo 844, parágrafo 5º, o advogado vai poder, inclusive, entregar contestação e documentos que complementem a contestação. Então, o advogado vai poder participar da audiência, entregar a contestação, entregar documentos da contestação, e ainda assim, o réu vai ser considerado, a empresa vai ser considerada réu, e vai ser percebida a confissão ficta. Então, é algo extremamente interessante, né, e diferente do que a gente acaba visualizando. Lógico que, dentro da seara civil, tem as circunstâncias que diferem, juizado especial civil, justiça comum e tudo mais, considerando o âmbito da justiça estadual. Mas ela realmente é um ponto interessante, essa questão. Vamos lá, vamos avançando então, porque nós temos menos de 10 minutos. Lembrando que a confissão ficta, ela é uma confissão presumida da matéria de fato e não de direito, né? O rito da audiência, ela tem 7 etapas, que eu vou passar bem objetivamente para vocês. É a abertura, a primeira tentativa de conciliação, a defesa, que ela pode ser oral e tem a duração máxima de 20 minutos, a produção de provas, isso considerando a UNA, razões finais, que podem ser orais ou remissivas, e depois, mais próximo do final, o rito do processo, perdão, eu falei rito da audiência, mas é o rito do processo. Depois das razões finais, que podem ser orais ou remissivas, existe uma segunda tentativa de conciliação, que é nesse ponto que é importante a gente parar um segundinho. Se não for observado pelo juiz a segunda tentativa de conciliação, existe um artigo da CLT 850 que diz que o processo será declarado nulo, e essa nulidade é absoluta, anula todos os atos. Então, o juiz, obrigatoriamente, ao final do processo, depois das razões finais e antes da sentença, ele deve organizar uma segunda tentativa de conciliação. Isso normalmente tem sido feito pelos sejusques com mediadores na Justiça do Trabalho. Em relação à aprovação da sentença, que daí a gente entra na parte dos recursos, não se apavore. A gente fala recursos, a gente sempre já fica mais preocupado, acho que é mais complexo. Eu não vou avançar tanto neles, mas vou dar uma noção geral para vocês. Com a sentença transitada em julgado, antes do trânsito de julgado dela, né, a partir da citação da parte, eles terão 8 dias para recorrer. Se ela não recorrer em 8 dias, a sentença transita em julgado e passa a produzir seus efeitos. O prazo geral são 8 dias. E quais são os recursos disponíveis? Recurso ordinário, recurso de revista, RO e RR, agravo de petição, agravo de instrumento, embargos ao TST, embargos de declaração, recurso extraordinário
e RO em ação rescisória. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de recursos diferentes. Então, é do 1 ao 8. É complexo lembrar de todos? Provavelmente sim. No momento que a gente for estudar, tem que lembrar para uma prova e tal. Mas eu não vou estar trabalhando com vocês somente decoreba, vou estar trabalhando a compreensão geral do processo que vocês precisam ter. Então, existem esses recursos que são os recursos possíveis dentro da Justiça do Trabalho. Lembrando que todos esses recursos, eles possuem um duplo juízo de admissibilidade. O que é o duplo juízo de admissibilidade? O nome por si só já explica um pouco. O recurso ele vai passar por uma análise de admissibilidade inicial do juiz de primeiro grau, estando apto, cumpridos os requisitos, ele vai para o TRT, onde ele tem o seu segundo juízo de admissibilidade feito, para então ele ter a sua tramitação. Os pressupostos de admissibilidade, eles podem ser intrínsecos e extrínsecos. Então, vou entrar, eu tenho anotado aqui, inclusive, para falar, mas eu não vou avançar tanto, depois eu passo por escrito, então já fica aí a ideia. A parte escrita que eu vou passar para vocês, ela vai ser mais completa do que a minha fala, para que eu cumpra o prometido de terminar a aula em 1 hora. Então, intrínsecos e extrínsecos, só lembrando que os intrínsecos, eles se referem à parte que recorre, então ele exige da parte que recorre uma série de itens, e o extrínsecos é relacionado ao processo em si. A única coisa que eu pego dos extrínsecos, eu falo bem objetivamente, que é a tempestividade, que é em regra 8 dias, e eu falo em regra, já lanço as 2 exceções, os embargos de declaração são 5, são menos dias, e o recurso extraordinário são 15 dias, porque não é um recurso da Justiça do Trabalho, é um recurso regulado pela Constituição Federal. Está lá no artigo 102, inciso 3º da CF. E, então, tem a tempestividade, a regularidade de representação e a regularidade formal, ou seja, o processo tem que ser um processo regular, e a representação tem que dar devidamente protocolada junto ao processo, e o preparo que é algo extremamente interessante. O que é o preparo? O preparo é o depósito de recursos e custas processuais. Para a gente entrar com recurso, a gente precisa fazer um depósito recursal e pagar as custas do processo. Na Justiça do Trabalho, é caro recorrer. Por isso que talvez não exista tantos processos de segundo grau de jurisdição como tem na Justiça Estadual, Justiça Comum, por exemplo. Lembrando que esses prazos todos, né, em tratando de recursos, eles são contados em dias úteis, e o não pagamento, a ausência de pagamento, que é a ausência de preparo, ele considera o recurso como sendo deserto. Se não houver o preparo, o recurso ele é considerado deserto. Se ele foi feito o preparo a menor, ou seja, não foi pago a totalidade do valor que se espera, a parte terá 5 dias para complementação. Se ele não complementar no prazo, a pena vai ser a deserção. Em relação ao valor das custas, bem objetivo para vocês também, nós vamos ter 2% de condenação, vai ser levado em consideração sempre 2%, seja da condenação ou do acordo, e quem paga é a parte sucumbente. Existe um parâmetro que a reforma trabalhista trouxe, que o mínimo desses valores pagos de custas é de R$ 10,64, existe um mínimo, e o máximo que é 4 vezes o limite do teto dos benefícios da Previdência Social. E lembrando que existe o Instituto do Depósito Recursal, ele tem eu falei que era caro, né? Não, porque na Justiça do Trabalho não se paga só as custas processuais para fazer um recurso. Tu precisa fazer um depósito recursal. E o depósito recursal não tem natureza de custas processuais. Ele tem uma natureza de garantia. Por quê? Porque se o empregador vai recorrer de uma ação que ele foi condenado a pagar verbas para um empregado, existe a gala tradicional e hipossuficiência a disparidade de partes, né? Então, já que ele vai postergar o pagamento desses valores com o recurso, em tese não, verdadeiramente as empresas têm muito mais poder aquisitivo para poder seguir movendo a ação, o depósito recursal ele é exclusivo do empregador. Então, mesmo que a parte recorra, ele não vai precisar fazer o depósito recursal, porque o depósito recursal ele é exclusivo da empresa, tá? Na próxima aula eu vou fazer o fechamento desse panorama geral, onde eu vou trazer os pressupostos específicos e os cabimentos de cada recurso, para que a gente tenha, de uma maneira resumida, o início, meio e fim do processo do trabalho. E depois, já adianto aqui, a gente vai começar a entrar especificadamente desde o início, iniciando lá pelos princípios, que parecem uma matéria mais técnica, não tão prática, mas, desculpa a Vitória,
mas eu prometo fazer um resumo legal para vocês, tá? Mas eu só quero dizer para vocês que o panorama geral é esse, talvez bem rápido, em 30 e poucos minutos eu consegui resumir essa segunda etapa da aula, onde eu trouxe esse panorama geral, início, meio e fim. Então, vocês já vão lembrar que na reclamatória trabalhista tem alguma coisa sobre competência, depois tem a questão da audiência, que eu não lembro muito bem. Vocês vão ter essa nuance. O que eu preciso realmente é que vocês sintam um gostinho do passo a passo do processo do trabalho, para que eu consiga, a partir daí, explorar ponto a ponto e eu conseguir já fazer um direcionamento de onde é que nós estamos conversando, tá? O início do processo de trabalho inicia com os princípios, que eu vou tratar para vocês, seja de forma oral e também com leituras dirigidas, e a gente vai avançando dessa maneira dentro da disciplina, tá? Quero reforçar para vocês, então, já fazendo o meu encerramento, que toda a metodologia de ensino é mutável. Eu tenho um formato de atuação, ele não precisa permanecer até o final, se isso não estiver alcançando vocês. Eu quero lembrar que processo de trabalho é uma matéria que realmente é densa, tem muito conteúdo. Então, eu vou tentar fazer com que isso seja o mais leve possível, mas eu vou precisar também de vocês, para que vocês acompanhem o material que eu for postando. O meu comprometimento com vocês, até hoje à noite, então logo conclua as minhas atividades aqui no escritório, eu vou elaborar esse material resumido, eu vou pensar de que maneira eu vou fazer, mas vai ser esquematizado para que vocês entendam, e daqui a pouco até para ler esse material vocês podem retomar o vídeo e visualizar para poder compreender ali. O material vai estar um pouquinho mais completo, porque algumas coisas eu precisei pular em razão do tempo, tá? Bem, pessoal, seria isso então, nossa aula inaugural, com noções gerais de direito processual do trabalho, com as nossas apresentações iniciais, e eu só quero externar novamente que eu estou muito, muito feliz, realmente, muito satisfeito em estar hoje com vocês aqui. É uma satisfação muito grande para mim, eu, enquanto egresso, retornar para a instituição enquanto professor. Vocês não sabem o quanto isso é significativo profissionalmente e pessoalmente para mim. Então, eu me sinto lisonjeado, muito feliz, realmente, de estar com vocês, tá? Contem comigo para o que vocês precisarem, seja pelo WhatsApp, de noite, de manhã, no horário que for. Posso demorar um pouco, mas eu sempre respondo. Tá, pessoal? Antes de concluir, eu não sei se vocês gostariam, mas eu convido vocês, se tiverem possibilidade de liberar o vídeo, eu queria dar um print de tela para fazer uma publicação, porque, bem ou mal, é a minha primeira aula como professor regular e não convidado, então tem tem um grande significado para mim essa aula. Então, se vocês tiverem, não sei se vocês gostariam de liberar a câmera para dar um print, ou eu printo a tela só com as fotinhas de vocês, para a gente fazer uma espécie de, o que seria uma selfie via Meet. Se não tiverem, enfim, não tem problema, eu printo. Podem abrir? Tá. Então, vamos lá. Se vocês puderem fazer isso por mim, vai ficar legal nossa foto em um registro interessante. Se eu tivesse com vocês pessoalmente, certamente eu ia pedir uma selfie, porque é a minha primeira aula, eu preciso ter esse registro. Ó, a Luísa já liberou o vídeo aí. Quem mais? Vitória, Henrique, show de bola. Estou no PC sem vídeo, beleza. Aí, Luiz, show de bola. Alguém mais? Tá todo mundo rejeitando os cabelos, arrumando o fundo, arrumando o cenário pro vídeo. Meu cabelo tá parecendo que eu não penteio há 1000 dias. Então... Mais alguém gostaria para aparecer na foto? Ali o Thomas. É Thomas ou Tomás? Thomas. Dona Chica. Gosto muito da Dona Chica. Tem mais gente da quarta colônia, né? Tem tu e tem de Agudo também, né? É, a Vitória de Agudo. Tem a Jordana, acho, também, de Polese. Tem peso. Estão em volta junto ou não? Não, eu morava em Santa, já. Bem, pessoal, então, vou dar o print, então, mais alguém gostaria que esperasse, ou posso já printar? Então, já vou dar o print aí, se preparem, sorrisão.
Deixa eu só salvar essa foto para eu faço uma segunda. Se alguém saiu dormindo, eu já vejo. Um minutinho. Bem, pessoal, já vou encerrar a gravação também. Não precisava estar gravando essa parte.